Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O Mar dos Silêncios. Meu nome é Diogo, tenho 43 anos, desde os 17, trabalho como pescador. Nasci e cresci em uma vila costeira no litoral do Maranhão, onde o mar é tão presente quanto o próprio ar que respiramos. Aprendi a pescar com meu pai, que aprendeu com o meu avô, e assim seguimos, geração após geração. O mar sempre foi nosso sustento, de certa forma, nosso maior mistério. Nos últimos anos, comecei a trabalhar como ajudante em embarcações de pesca maior. Era uma vida dura, mas eu gostava. O mar tinha uma forma peculiar de me trazer paz, mesmo em meio às tempestades. Mas foi justamente em uma dessas viagens que eu vi algo que mudou completamente minha relação com ele. Tudo começou no final de novembro, quando fomos contratados para uma pescaria em alto mar. Era uma viagem longa, cerca de 5 dias, e nosso destino era um banco de pesca rico em camarões, conhecido como Banco do Luar. O nome vinha da forma como a lua iluminava o lugar nas noites claras. Diziam que, sob a luz certa, o mar parecia prata líquida. Nossa embarcação era o Aurora II, um barco simples, mas robusto. Éramos 4 homens na tripulação, eu, Zeca, o capitão Almeida e um jovem chamado João, que estava na sua primeira viagem em alto mar. Saímos ao amanhecer, com os motores roncando e a promessa de uma boa pescaria. Os primeiros 2 dias foram tranquilos. O mar estava calmo, e as redes vinham cheias. Mas na noite do 3º dia, tudo mudou. A noite estranha. O vento começou a soprar forte por volta das 20 horas, mas não havia sinais de tempestade no horizonte. O céu estava limpo, a lua cheia brilhava forte, mas o ar parecia diferente. Pesado. João, que estava no convés, chamou minha atenção. Diogo, olha aquilo. Ele apontava para o horizonte, onde uma estranha névoa começava a se formar. Não era comum ver nevoeiros tão densos naquela região, ainda mais sob um céu tão claro. Deve ser coisa do vento. Vai passar logo. Respondi, tentando tranquilizá-lo. Mas o capitão Almeida não parecia tão confiante. Ele subiu ao timão, observou a névoa por alguns minutos, depois, ordenou que diminuíssemos a velocidade. Melhor não arriscar. Essa névoa não é natural. Zeca riu, achando graça da cautela do capitão. Névoa é só névoa, capitão. O senhor anda ouvindo muita história de pescador. Mas, conforme a névoa se aproximava, o riso de Zeca foi morrendo. O silêncio do mar. Quando a névoa finalmente nos envolveu, o mundo pareceu mudar. O som dos motores ficou abafado, quase imperceptível. O barulho das ondas, que sempre nos acompanhava, sumiu completamente. Era como se o mar estivesse morto. Isso tá errado, disse João, a voz tremendo. O capitão mandou que todos ficassem no convés e se preparassem para qualquer coisa. Zeca, normalmente o mais confiante, agora segurava firme na borda do barco, os olhos fixos na névoa. Foi então que ouvimos o primeiro som. Era um canto, baixo, melancólico, vindo de algum lugar à nossa volta. Quem tá aí? Gritou Zeca, olhando em todas as direções. Mas não havia ninguém. Só a névoa e o mar quieto. O barco abandonado. De repente, algo surgiu à nossa frente. Era um barco. Não tão grande quanto o Aurora II, mas claramente uma embarcação de pesca. Um barco à deriva. Aqui? Perguntei, incrédulo. Nos aproximamos devagar. O capitão Almeida gritou pelo rádio, mas não houve resposta. Quando finalmente chegamos perto, vimos que o barco parecia abandonado. Subimos a bordo com lanternas em mãos. A embarcação estava em bom estado, mas não havia sinal de tripulação. Tudo estava exatamente no lugar, como se os pescadores tivessem simplesmente desaparecido. Na cabine, encontramos algo que nos arrepiou, pratos com comida ainda fresca, como se alguém tivesse sido interrompido no meio de uma refeição. Isso não faz sentido, disse o capitão, examinando o ambiente.
Foi então que João gritou: "Tem alguém lá fora!" Corremos para o convés e vimos uma figura na névoa, flutuando sobre a água. Não era um barco, nem um animal. Era humano. A figura na névoa. A figura parecia ser de uma mulher, com longos cabelos negros que flutuavam como se estivessem debaixo d'água. Ela nos observava, imóvel, enquanto o canto melancólico enchia o ar. Isso é uma lenda, não é?" sussurrou Zeca. Eu sabia do que ele estava falando. Os pescadores daquela região falavam de uma entidade chamada a Senhora das Águas, um espírito que atraía homens para a morte no fundo do mar. O capitão tentou dar partida nos motores, mas eles não respondiam. O barco estava completamente inoperante. A mulher começou a se aproximar, flutuando sobre as ondas. Seu rosto era pálido, quase translúcido, e seus olhos brilhavam com uma luz antinatural. "Não olhem nos olhos dela", gritei, lembrando das histórias. Mas era tarde demais. João ficou paralisado, os olhos fixos na figura. Ele começou a andar em direção à borda, como se estivesse em transe. Zeca e eu corremos para segurá-lo, enquanto o capitão tentava desesperadamente reiniciar os motores. A fuga. A figura continuava se aproximando, e o canto ficava mais alto, mais intenso. Era como se penetrasse diretamente na nossa mente, enchendo-a de medo e desespero. Quando ela estava a poucos metros do barco, os motores finalmente voltaram à vida. O capitão acelerou com tudo, e a embarcação saiu disparada pela névoa. Olhei para trás e vi a figura parada, observando enquanto nos afastávamos. Seus olhos brilhavam como duas brasas, e o canto só cessou quando a névoa finalmente se dissipou. O retorno. Quando chegamos ao porto, ninguém falou nada. Descarregamos o barco em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O capitão Almeida nunca mais voltou ao mar. João deixou a vila e nunca mais ouvi falar dele. Zeca parou de fazer piadas e se tornou um homem sério e calado. Quanto a mim, ainda trabalho como pescador, mas evito o banco do luar. E, toda vez que vejo a névoa se formando no horizonte, sinto um calafrio na espinha. O mar, como aprendi naquela noite, guarda segredos que nenhum homem deveria desvendar. O silêncio do abismo. Meu nome é André, e trabalho como marinheiro há mais de 20 anos. Nasci em Salvador, mas minha vida sempre foi no mar. Já naveguei por águas agitadas, sobrevivi a tempestades que pareciam o fim do mundo, mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que vivi há 3 anos. Naquela época, fui contratado para acompanhar uma pequena embarcação de carga até um arquipélago isolado no Atlântico Sul. Era um trabalho fácil, levar suprimentos para uma base de pesquisa científica e voltar no dia seguinte. A tripulação era reduzida, apenas eu, o capitão Marcos, o engenheiro de bordo Rafael e um estudante chamado Lucas, que parecia mais interessado em filmar o mar com o celular do que no trabalho. Saímos ao amanhecer, com o barco carregado de caixas de mantimentos, equipamentos e combustível. O mar estava tranquilo, e o céu azul prometia uma viagem sem complicações. Mas, ao cair da noite, tudo começou a mudar. O vento aumentou de forma repentina, e o mar, que até então parecia um espelho, começou a se agitar. O capitão Marcos, experiente como era, não parecia preocupado. Ele dizia que aquelas mudanças eram comuns na região. Mas havia algo diferente no ar, algo que eu não conseguia explicar. Por volta das 22 horas, uma neblina espessa nos envolveu. Não era como as neblinas comuns, que se dissipam com o vento. Esta parecia ter vida própria, grudando no barco, sufocando o som das ondas e abafando até mesmo nossas vozes. Lucas estava no convés, filmando o que ele achava ser uma névoa misteriosa. De repente, ele gritou. Subimos correndo para ver o que tinha acontecido e o encontramos parado, olhando fixamente para o horizonte. "O que foi, garoto?" perguntei, colocando a mão em seu ombro. Ele apontou. A princípio, não vimos nada, mas então uma forma começou a surgir na névoa. Parecia um barco, mas estava completamente parado, sem luzes ou movimento.
Nos aproximamos cautelosamente. À medida que a figura se tornava mais clara, percebi que o casco estava coberto de algo estranho, como musgo ou algas. Era uma embarcação velha, talvez de décadas, mas ainda flutuava com uma estranha elegância. Alguém precisa de ajuda, gritou o capitão. Não houve resposta. O silêncio era quase ensurdecedor, como se o mar tivesse segurado a respiração. Decidimos atracar ao lado do barco e investigar. Subimos a bordo com lanternas e descobrimos que a embarcação estava abandonada. Tudo estava coberto por uma camada espessa de limo, mas os objetos estavam intactos, como se os tripulantes tivessem desaparecido de repente. Rafael encontrou um diário na cabine do capitão. As páginas estavam úmidas, mas ainda legíveis. Os registros terminavam abruptamente, mas o último relato nos deixou arrepiados. Algo está nos seguindo. Todas as noites, ouvimos o som de algo subindo no casco. Não sei mais o que é real. Se alguém encontrar este diário, reze por nós. Enquanto Rafael lia, Lucas chamou nossa atenção para algo no porão. Descemos juntos, seguindo a luz trêmula de nossas lanternas. O cheiro de mofo era insuportável, e o ar parecia pesado, como se algo invisível pressionasse nossos pulmões. No fundo do porão, encontramos algo que jamais esquecerei: marcas de unhas profundamente cravadas nas paredes, como se alguém tivesse tentado sair dali desesperadamente. Foi quando ouvimos o primeiro som. Era um som baixo, rítmico, como uma respiração profunda vindo do casco do barco. Rafael, que sempre foi o mais cético, tentou dizer que era o som do mar batendo contra a madeira, mas todos sabíamos que era diferente. De repente, Lucas gritou novamente. A luz de sua lanterna tremia enquanto ele apontava para o canto mais escuro do porão. Uma figura estava ali, parada. Era humanoide, mas algo estava errado. Seus olhos brilhavam como duas brasas no escuro, e sua pele parecia errada. Ficamos congelados por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Então, a figura deu um passo à frente, e o chão do barco rangeu. "Corram!" gritou o capitão. Subimos desesperados, mas o barco parecia maior do que antes. O caminho de volta ao convés parecia interminável. O som de passos nos seguiu, cada vez mais perto. Quando finalmente alcançamos nosso barco, a névoa tinha ficado ainda mais densa. O capitão gritou para Rafael dar partida nos motores, mas eles não respondiam. Foi então que ouvimos um mergulho, seguido de um som grotesco de algo arranhando o casco do nosso barco. A figura agora estava na água, cercando-nos como um predador. De alguma forma, os motores voltaram a funcionar, e o capitão acelerou com tudo, afastando-nos da névoa. A figura nos seguiu por um tempo, suas mãos enormes se agarrando ao casco, mas finalmente desapareceu quando a névoa começou a se dissipar. Quando amanheceu, o mar estava calmo novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas nenhum de nós estava disposto a falar sobre aquela noite. Até hoje, evito navegar por aquelas águas. Sei que o mar guarda segredos, e alguns deles não foram feitos para serem descobertos. O que vimos naquela noite permanece um mistério, mas uma coisa é certa: não era algo deste mundo. A sombra no mar. Meu nome é Renato, sou marinheiro há mais de 15 anos e vivo em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Desde jovem, o mar sempre foi minha casa, minha fonte de sustento e, em muitas ocasiões, minha fuga do mundo. Trabalhei em embarcações pesqueiras, navios de carga e até em cruzeiros, mas foi em um trabalho aparentemente simples que vivi a experiência mais aterrorizante da minha vida. Era dezembro, época de festas, mas também de muito trabalho. Fui contratado por uma empresa local para transportar equipamentos e mantimentos para uma pequena ilha no litoral fluminense. A ilha era conhecida por abrigar um antigo farol automatizado, que precisava de manutenção antes das tempestades de verão. O trabalho era direto: levar a carga, verificar se o farol estava funcionando e voltar no dia seguinte. A tripulação era pequena, eu, como piloto, e 2 ajudantes, Hugo e Arthur. Ambos eram jovens, inexperientes,
mas muito animados com a ideia de passar uma noite na ilha. Partimos ao amanhecer em um barco simples, mas robusto, carregado com suprimentos e ferramentas. O céu estava limpo e o mar, tranquilo. Chegamos à ilha no final da tarde. Era um pedaço de terra isolado, rodeado por rochas e com vegetação densa que parecia engolir tudo ao redor. O farol, uma estrutura alta e desgastada pelo tempo, ficava no topo de uma colina, de onde se podia ver o horizonte sem fim. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som das ondas batendo nas rochas. Depois de descarregarmos o barco, começamos a explorar o lugar. Hugo estava empolgado, tirando fotos e comentando como aquilo parecia cenário de filme. Arthur, por outro lado, estava mais reservado. Ele disse que sentia algo estranho no ar, como se estivéssemos sendo observados, e do nervosismo dele, mas no fundo, também sentia algo fora do comum. Quando a noite caiu, a atmosfera mudou completamente. O vento aumentou, trazendo consigo um som baixo e contínuo, como um gemido distante. Estávamos dentro do farol, organizando os equipamentos, quando Hugo notou algo estranho. Vocês ouviram isso? Ficamos em silêncio, mas tudo o que ouvi foi o vento. Arthur, no entanto, parecia apreensivo. Não é só o vento. Tem algo mais. Decidi ignorar. Já estava acostumado com histórias de marinheiros que se deixavam levar pela imaginação. Mas naquela noite, algo mudou. Por volta da meia-noite, o gerador do farol parou de funcionar, mergulhando-nos na escuridão. Pegamos lanternas e fomos investigar, mas não encontramos nada de errado. Decidimos voltar para dentro e esperar até o amanhecer para consertar o problema. Enquanto estávamos sentados, tentando nos aquecer, Hugo olhou pela janela e ficou pálido. Tem alguém lá fora. Fui até a janela, mas não vi nada. Apenas o breu do lado de fora e o som do vento. No entanto, o medo no rosto dele era inegável. Juro que vi alguém, ou algo, ele insistiu. Arthur começou a rezar baixinho, e o ambiente ficou ainda mais pesado. Resolvi trancar todas as portas e janelas, só para garantir. Por volta das 2 horas da manhã, o barulho começou. Era como se algo arranhasse as paredes externas do farol, circulando o prédio. Hugo e Arthur estavam apavorados, e eu tentava manter a calma, mas minhas mãos tremiam. De repente, ouvimos passos no andar de cima. Peguei uma lanterna e uma barra de ferro, dizendo para os dois ficarem ali enquanto eu subia. O medo corria por minhas veias, mas tentei não demonstrar. Quando cheguei ao topo, o ar estava gelado. A lanterna tremia em minha mão enquanto eu vasculhava o local. Não havia ninguém, mas senti uma presença. Foi então que vi algo que me fez congelar, uma figura escura, quase indistinta, parada do lado de fora, no penhasco. Seus olhos brilhavam como duas chamas fracas, e ela parecia me encarar diretamente. Desci correndo, contando o que vi. Hugo começou a chorar, enquanto Arthur dizia que devíamos sair dali imediatamente. Tentamos sair do farol, mas o vento lá fora era tão forte que parecia nos empurrar de volta. Foi quando percebemos que algo estava errado com o barco. Da janela, vimos que ele estava parcialmente submerso, como se algo tivesse o arrastado para o mar. Estávamos presos. O resto da noite foi um tormento. A figura continuava aparecendo, sempre à distância, mas cada vez mais próxima. O som de arranhões e batidas no farol se intensificou, e o tempo parecia se arrastar. Quando o sol finalmente nasceu, tudo ficou em silêncio. O vento parou, e a figura desapareceu. Descemos para verificar o barco, mas ele estava completamente destruído. Usamos um rádio para chamar ajuda, mas só fomos resgatados horas depois. Nunca descobrimos o que realmente aconteceu naquela noite. Hugo largou o trabalho no mar, e Arthur se mudou para o interior, longe do oceano. Quanto a mim, ainda navego, mas evito ao máximo lugares isolados. O mar é lindo, mas também é cheio de mistérios, e alguns deles são melhor deixados intocados. O mar não perdoa. Meu nome é Lucas, e eu sou marinheiro há 17 anos. Cresci em São Vicente, uma cidade portuária,
como qualquer jovem sonhador da minha região, sempre achei que o mar seria minha vida. Desde pequeno, quando meu pai me levava para pescar nas águas calmas da Bahia, até hoje, que passo mais tempo em alto mar do que em casa, eu sempre senti uma atração inexplicável por esse imenso e misterioso oceano. Mas o que eu vivi em uma dessas viagens, no mês de novembro do ano passado, fez com que eu repensasse tudo o que sabia sobre a imensidão azul. Tudo começou com uma oferta de trabalho. Fui chamado para comandar um navio de carga, um grande cargueiro que faria uma viagem para uma ilha remota, onde seria entregue uma grande quantidade de equipamentos para um projeto secreto. O pagamento era alto, e como qualquer marinheiro com anos de experiência, aceitei sem hesitar. Eu sabia que o navio era confiável, e a tripulação era composta por pessoas experientes. Nosso ponto de partida foi o Porto de Santos, em direção à Ilha do Cardoso, no litoral de São Paulo. A viagem seria tranquila, com uma previsão de apenas 3 dias de navegação. Não era uma viagem longa, mas as águas que atravessaríamos eram conhecidas por serem solitárias e repletas de lendas. Nos primeiros dias, tudo correu como planejado. A tripulação era amigável, o clima estava favorável e a rotina se desenrolava sem maiores problemas. No entanto, a noite do segundo dia foi quando tudo começou a dar errado. Eu estava no comando, na ponte, observando o radar, quando notei algo estranho. Uma sombra se movia rapidamente à distância. Achei que fosse apenas um reflexo ou uma falha no radar, mas a sensação de estar sendo observado era inegável. O vento estava forte, e a visibilidade já não era tão boa devido à neblina espessa que se formava sobre o mar. Chamei o primeiro oficial, Tomás, para verificar se ele também notava algo, mas ele estava tão tranquilo quanto eu inicialmente. É só a neblina, capitão, ele disse com um sorriso, tentando aliviar o clima. Mas eu não estava convencido. Algo estava errado. Mais tarde naquela noite, a coisa mais estranha aconteceu. As luzes da embarcação começaram a piscar. Um a um, todos os sistemas começaram a falhar. A navegação ficou comprometida, e o rádio parou de funcionar. Tentamos restabelecer a comunicação com a terra, mas nada funcionava. A tripulação estava tensa, e, no fundo, eu também estava. Sabíamos que, sem comunicação, estaríamos perdidos no mar, longe de qualquer ajuda. Foi então que ouvimos o barulho. Um som baixo, quase um murmúrio, que parecia vir do fundo do mar. Era uma frequência estranha, algo que não se ouve normalmente em alto mar. Como se algo estivesse chamando. O barulho aumentou, ecoando pela embarcação, até que a lanterna da ponte apagou completamente. Quando a luz voltou, tudo estava diferente. A paisagem, o céu e até o mar pareciam ter mudado. O horizonte estava distorcido, como se a realidade estivesse se contorcendo. A água ao nosso redor ficou estranhamente calma, e as estrelas, que antes eram visíveis no céu, haviam desaparecido. Apenas uma névoa espessa e densa cobria tudo ao nosso redor. O primeiro oficial, Tomás, ficou pálido. Capitão, o que está acontecendo? Ele mal conseguia falar. Eu estava paralisado. Sabia que algo sobrenatural estava em jogo, mas não conseguia compreender o que estava acontecendo. A sensação de que estávamos sendo observados aumentava a cada segundo. Olhei para o mar, e então vi algo que jamais vou esquecer. Uma enorme sombra, com contornos indefinidos, apareceu sob a água. Não era um barco ou um animal marinho. Era algo que parecia se mover, mas que não poderia ser possível. A sombra se aproximava cada vez mais, e todos a bordo começaram a entrar em pânico. Tentamos ligar o motor e fugir, mas, como se uma força invisível estivesse nos controlando, o navio não se movia. A sombra passou por baixo do navio, e o barco tremia violentamente. A água em torno de nós ficou agitada, e então, uma onda gigantesca se ergueu do nada, subindo até o topo do navio. Todos gritaram. A tripulação correu descontrolada de um lado para o outro. O que aconteceu depois foi um verdadeiro pesadelo. A neblina se fechou sobre o barco, e uma figura apareceu à nossa frente. Era uma entidade, algo como um ser humanoide,
mas com olhos brilhando de uma cor azul intensa e uma pele viscosa, com tentáculos que saíam de seu corpo. O ser flutuava acima da água, olhando diretamente para nós. Não havia som, apenas a sensação de que estávamos sendo observados por algo que não deveria existir. O pânico tomou conta da tripulação. Alguns tentaram pular no mar, mas a água parecia absorver os gritos, engolindo-os na escuridão. Outros se amontoaram no convés, tremendo de medo. Eu, no entanto, estava paralisado, sem conseguir mover um músculo. De repente, o ser desapareceu, sumindo no horizonte. A neblina se dissipou e tudo voltou ao normal. Mas o dano já estava feito. A maioria dos tripulantes desapareceu sem deixar rastro. Quando finalmente conseguimos enviar um sinal de socorro, o navio estava vazio, exceto por mim, o único sobrevivente. Até hoje, não sei o que aconteceu naquela noite. Nunca encontrei explicação lógica para o que vi. E não sei como, mas o mar ainda me chama. Em meus pesadelos, a figura de olhos azuis ainda me persegue, e o som distante daquela voz que ecoava debaixo da água nunca me abandona. O mar não perdoa, e, às vezes, ele nos leva para um lugar de onde não há retorno. A sombra das águas. Meu nome é Gustavo, e trabalho como capitão de um navio pesqueiro. Já navego há mais de 20 anos pelos mares da costa brasileira. Como todos os marinheiros, tenho minhas próprias histórias para contar, mas nenhuma delas chega perto do que aconteceu com minha tripulação e comigo em uma das minhas últimas viagens. Era uma madrugada quente de dezembro, e a tripulação estava exausta após semanas no mar. Estávamos em uma expedição de pesca na costa norte do Brasil, em uma área que poucos ousam explorar. Ninguém ali sabia ao certo o que havia naquela parte do oceano, mas algo me dizia que não devíamos estar ali. Era uma sensação vaga, como um pressentimento, mas, como capitão, eu sabia que deveria ouvir a minha intuição. Não ouvi, e isso me custou tudo. O primeiro sinal de que algo estava errado aconteceu quando estávamos a cerca de 80 quilômetros da costa. Era uma noite sem lua, e o mar estava estranho. Não no sentido de agitado, mas mais denso. O tipo de densidade que não se pode ver, mas sente no ar. As estrelas estavam cobertas por nuvens escuras, e de repente, o rádio da embarcação começou a chiado e a falhar. Tentamos comunicar-nos com outros barcos, mas não havia sinal. Tudo parecia desconectado. O segundo sinal veio poucas horas depois. Durante um dos turnos da tripulação, um de nossos pescadores, Paulo, começou a gritar no meio da noite. Corri até a parte de trás do barco, onde ele estava, e o encontrei tremendo, com os olhos arregalados, apontando para o mar. Ele dizia ter visto algo, uma luz no fundo da água, como se fosse uma enorme sombra se movendo por baixo da superfície. Eu tentei acalmá-lo, mas a sensação de que algo estava errado aumentava a cada segundo. Ele não era de se assustar facilmente, mas parecia ter sido tomado por um terror absoluto. É como se estivesse sendo observado, ele murmurou. A tripulação riu dele, mas eu sabia que algo estava acontecendo, algo além da explicação racional. Acontece que, na madrugada seguinte, fomos confrontados com algo que nossa mente humana simplesmente não poderia compreender. Foi em um momento que a maré estava mais baixa e o céu estava coberto por uma névoa pesada, quase impenetrável. Estávamos cerca de 200 metros de um banco de areia quando uma onda estranha se formou à nossa esquerda. Não era uma onda comum, mas algo com proporções muito maiores, e ela vinha diretamente em nossa direção. Todos se prepararam para o impacto, mas antes que a onda atingisse o barco, ela simplesmente desapareceu. Não houve som, não houve colisão, mas a água se agitou violentamente e o navio começou a balançar. Todos estavam em pânico, inclusive eu. Eu gritei para a tripulação se segurar. Foi quando vi uma sombra gigantesca, com contornos indefinidos, surgindo sob a água. Ela parecia se estender de uma extremidade à outra, e a sensação de que algo estava se aproximando de nós foi esmagadora. A água ao nosso redor ficou negra como tinta, e uma onda de frio percorreu a embarcação.
Era um silêncio absoluto, e então, a sombra se moveu mais rápido do que qualquer coisa que eu já tivesse visto. O navio tremia com a intensidade do impacto. A água começava a se agitar violentamente, e uma força invisível parecia puxar a embarcação em direção ao fundo. Os gritos de terror da tripulação ecoaram pelo ar, mas a sensação de que algo nos observava e se aproximava era inescapável. Eu vi os olhos de Paulo, agora sem vida, como se estivesse sendo consumido pela água. Ele foi puxado para baixo, e sua mão estendeu-se em direção a mim, como se pedisse ajuda. Não consegui fazer nada. Eu estava paralisado, e tudo ao redor parecia se desintegrar. Foi quando um dos tripulantes, Jorge, se aproximou de mim e sussurrou, com uma voz tremula. Eu vi aquilo. Vi o que estava sob a água. Não é humano. O medo na voz dele era palpável, e a expressão em seu rosto só confirmou o que eu já temia. Algo estava acontecendo, algo sobrenatural. Aquele ser, ou o que quer que fosse, se aproximava cada vez mais. Não havia nada embaixo da água que eu pudesse ver, mas o contorno de uma enorme figura começou a se formar. Era como se as sombras tomassem forma e, de repente, surgissem de dentro do mar. Um som grave, como um cântico distante, começou a se fazer ouvir, mas ele vinha debaixo da água, e a sensação de que estávamos sendo observados era agora insuportável. Naquele momento, o som se transformou em uma vibração, e a água ao nosso redor borbulhou com uma intensidade assustadora. Era como se todo o mar estivesse em agonia, e a noite se tornava mais densa a cada segundo. Eu gritei para a tripulação para que se preparassem para abandonar o barco, mas antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, o navio foi completamente imerso. A água subiu rapidamente, e fomos engolidos pela escuridão. Eu não sei como, mas, em algum momento, acordei. O navio estava submerso, e eu estava sozinho no meio do oceano. A única coisa que pude fazer foi nadar até que minhas forças se esgotassem. E então, algo me puxou para baixo novamente. Não era o mar, não era a água. Era algo muito maior, muito mais sinistro. Eu estava sendo levado para um lugar onde as leis naturais não se aplicavam mais. Quando acordei pela última vez, estava em uma praia deserta, sem saber o que havia acontecido ou como havia sobrevivido. Olhei para o mar e vi algo que jamais vou esquecer. Era um enorme círculo, como se uma sombra tivesse se formado no oceano. Até hoje, não sei o que aconteceu naquela noite, mas algo me diz que o mar nunca será mais o mesmo para mim. E que talvez, alguma coisa ainda esteja esperando lá embaixo, esperando para nos levar de volta. O som das águas. Eu sou Marcos, tenho 42 anos e sou pescador. Vivo na cidade de São Vicente, um município litorâneo, há mais de 15 anos, e nunca, em toda a minha vida, me senti tão próximo da morte quanto na noite em que vi algo que jamais deveria ter visto. Às vezes, ainda escuto o som das águas agitadas no silêncio da noite, e, por mais que tente, não consigo esquecer. Tudo começou em uma das minhas pescarias mais rotineiras. Aquelas em que você já conhece o mar como a palma da sua mão e tudo parece previsível. Eu saí com meu barco no final da tarde, sozinho, como sempre, apenas eu e o mar. Não havia qualquer indicativo de que a noite traria consigo algo diferente. No entanto, eu estava errado. Fui pescador de linha por muitos anos e, como todos sabem, a pescaria noturna sempre tem sua peculiaridade. A solidão da noite, o som das ondas batendo contra o casco do barco e o cheiro salgado do mar. Mas naquela noite, havia algo diferente. Eu sentia um tipo de tensão no ar, algo que não conseguia identificar. O silêncio estava opressor. Eu sabia que não estava sozinho, mas não entendia o que aquilo significava. A noite caiu rapidamente, como um manto negro, e, de repente, uma espessa neblina se formou ao redor do barco. A visibilidade estava completamente comprometida. Às vezes, o mar parece esconder segredos, e naquela noite ele parecia estar guardando o seu mais temido. Minha lanterna iluminava apenas a água à minha frente, mas a neblina parecia absorver toda a luz,
criando uma escuridão ainda mais intensa. Eu tentei continuar com a pesca, mas algo estava fora de lugar. Foi quando comecei a ouvir algo incomum. Primeiro, eram apenas sons fracos, como se alguém estivesse batendo de leve no casco do barco. Eu pensei ser algum peixe grande, talvez um tubarão, mas o som era diferente. Era constante, repetitivo, como se alguém estivesse arranhando o barco com uma força invisível. Eu olhei em volta, tentando entender o que estava acontecendo, mas nada além da névoa e da escuridão. Foi então que percebi uma sombra na água. Algo grande estava se movendo por baixo, e eu não conseguia identificar o que era. Comecei a me perguntar se não estava ficando maluco, mas o instinto me dizia para não ignorar. O problema era que a cada vez que eu olhava para a água, parecia que a sombra ficava maior e mais próxima. Eu tentei ligar o motor para sair dali, mas ele não ligava. O som que vinha do fundo da água aumentava. Era como um murmúrio, mas distorcido, como se não fosse humano. Não sabia o que fazer. Olhei para os céus, tentando encontrar uma estrela para me orientar, mas tudo estava encoberto por nuvens escuras. Foi quando a sombra apareceu à minha vista. Não era um peixe, não era uma criatura conhecida. Era uma forma irregular, como se a água se contorcesse e se deformasse em uma entidade, uma presença viva, algo que não deveria existir. Ela se movia lentamente, mas com um poder incomum. Eu podia sentir a pressão da água à minha volta, como se a criatura estivesse sugando a própria energia do mar. O pavor me tomou por completo, e o único pensamento que passou pela minha cabeça foi fugir. Mas a lanterna apagou, e o barco parecia estar sendo puxado para baixo. A água ao redor estava mais escura agora, e a sombra parecia se materializar, ganhando forma. Não consegui mais ver, mas podia sentir seus olhos. Era como se algo estivesse me observando. Eu tentava manter o controle, mas o medo era incontrolável. De repente, o barco foi sacudido violentamente, e eu fui lançado para fora dele. A sensação de afundar foi imediata. A água estava gelada, e eu sentia uma força invisível me puxando para o fundo. O desespero tomou conta de mim, e eu nadei com todas as forças, mas parecia que a água estava me engolindo. No entanto, antes de desmaiar, vi algo. Em meio à escuridão das águas, eu vi uma figura. Não era humana, mas parecia estar me chamando. Seus olhos brilharam com uma luz que não deveria existir em um ambiente tão profundo. A sensação de frio e medo foi tamanha que pensei que ia morrer ali, naquele lugar, em meio à imensidão do oceano. O que aconteceu depois é difícil de explicar. Eu acordei em uma praia, completamente molhado e com uma dor insuportável no corpo, mas, ao abrir os olhos, vi algo que jamais vou esquecer. A areia ao meu redor estava repleta de marcas, como se algo muito pesado tivesse saído do mar e caminhado até ali. Eu tentei me levantar, mas minhas pernas não respondiam. Algo me dizia para não olhar para o mar, mas, mesmo assim, não consegui resistir. Olhei para o horizonte e vi uma silhueta, um contorno esbranquiçado surgindo da água. Eu me afastei lentamente, e então ouvi uma voz. Era uma voz gutural, arrastada, que falava em uma língua que eu não conseguia compreender, mas que me causava uma dor profunda nos ossos. A sensação de ser observado era inescapável. A entidade que eu havia visto no fundo do mar não estava mais distante, mas havia me encontrado de alguma forma. O que eu vi, o que senti, ainda me persegue. Desde aquele dia, sempre que fecho os olhos, vejo aquelas figuras nas águas. Não sei o que eram, mas sei que o mar guarda mistérios que não deveriam ser desvendados. E eu, agora, entendo o custo do conhecimento. Quem entra nas águas profundas pode nunca mais sair. O abismo das águas. Meu nome é Gabriel, tenho 38 anos e sou capitão de embarcação. Vivo em uma cidade costeira pequena, em um vilarejo onde as águas do mar e o vento da brisa são as únicas coisas que permeiam a vida cotidiana. Trabalhei por anos como marinheiro e depois como capitão de um barco pesqueiro, levando e trazendo mercadorias entre as ilhas, cruzando os mares de águas turvas e misteriosas. As lendas do mar sempre foram populares,
mas eu nunca dei muita atenção a elas. Até o dia em que fui forçado a confrontá-las de maneira cruel e inescapável. Tudo começou numa noite aparentemente tranquila, como qualquer outra. Eu e a minha tripulação havíamos acabado de pegar um carregamento em um pequeno porto distante, situado em uma ilha remota. O clima estava instável, mas nada fora do comum para essa época do ano. A previsão dizia que a tempestade se aproximaria somente na manhã seguinte. Por isso, decidimos zarpar e fazer o caminho de volta naquela mesma noite. O mar estava calmo, e os ventos eram favoráveis. Nenhum de nós imaginava o que nos aguardava, a verdadeira monstruosidade que se escondia nas profundezas. Conforme a noite avançava, a escuridão do mar se tornava mais densa e as estrelas acima se apagavam, ofuscadas por nuvens pesadas. A cada quilômetro percorrido, eu sentia algo estranho no ar, como se o vento tivesse mudado de direção sem motivo, trazendo consigo um cheiro metálico e salgado. No começo, achei que fosse apenas minha imaginação, mas os outros também começaram a perceber, principalmente o primeiro oficial, Rodrigo. Ele mencionou que sentia uma sensação de desconforto crescente, como se algo estivesse nos observando. Ele, um homem experiente no mar, nunca havia demonstrado tal nervosismo. A situação se intensificou quando, ao olhar para o horizonte, notamos uma névoa espessa, uma neblina branca que parecia se formar do nada. Ela avançava a uma velocidade impressionante, cobrindo nosso barco em segundos. Antes que pudesse dar qualquer ordem, a névoa tomou conta de tudo. A visibilidade foi reduzida a quase nada. O barco, de repente, parecia estar preso em um vórtice de neblina espessa, como se estivéssemos sendo engolidos pelo próprio mar. Foi então que começaram os sons. Inicialmente, eram leves, quase imperceptíveis. Passos na madeira, sussurros distantes, murmúrios que não conseguiam ser identificados. Não era o som da tripulação, porque todos estavam em silêncio, atônitos e inseguros. A tensão aumentava a cada segundo. Rodrigo começou a gritar, tentando se comunicar com o rádio, mas não havia resposta. As ondas não se moviam, e o motor do barco parecia falhar a cada instante. Foi quando a primeira aparição aconteceu. Em meio à neblina densa, uma figura surgiu. Primeiro, eram apenas sombras, mas logo foi possível ver um vulto humanoide se aproximando da borda do barco. Eu pensei que fosse algum pescador perdido, alguém da ilha que havia sido arrastado pela correnteza, mas a figura não se movia como uma pessoa normal. Era algo distorcido, suas pernas curvadas e os braços alongados de maneira antinatural. A pele parecia pálida, quase cadavérica, e os olhos. Os olhos eram os mais aterradores. Não eram olhos humanos, mas algo vazio, como se não houvesse alma, apenas uma presença maligna em sua essência. Antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu na neblina, como se tivesse sido engolida pelo próprio ar. Eu estava paralisado de medo, e, de repente, a tripulação começou a perceber também. O som de passos na madeira aumentava, agora mais audível, mais próximo. Um dos marinheiros, Jorge, olhou para a proa e gritou, apontando para a água. Eu segui seu olhar e vi algo que fez meu estômago revirar, uma sombra enorme, algo que se movia em direção ao barco. Era como se o próprio mar estivesse se erguendo, uma criatura monstruosa formada de água e escuridão, suas formas se distorcendo e se fundindo com a névoa. A massa de água parecia viva, como se tivesse uma consciência própria, uma vontade maligna que avançava sem hesitação. Eu dei a ordem para manobrar o barco, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, o som de uma gargalhada baixa e abafada ecoou nas sombras. Era uma gargalhada que congelava a alma, uma risada cruel, como se algo estivesse se divertindo com nosso terror. Foi quando ouvimos o grito. Era Rodrigo. Ele estava de pé perto da borda, apontando para a água, mas seus olhos estavam fixos em algo que nós não podíamos ver. De repente, ele foi puxado. Uma força invisível o arrastou para dentro da água com uma velocidade sobrenatural. Tentamos desesperadamente puxá-lo de volta, mas a água parecia se fechar sobre ele. O som do seu grito se perdeu na escuridão. Eu estava em pânico,
e todos os marinheiros ao meu redor estavam desesperados. O barco começou a ser sacudido, e eu percebi que as correntes estavam ficando mais fortes, como se algo estivesse manipulando o mar. A criatura, ou seja lá o que fosse, estava nos cercando. Os vultos, as sombras, tudo parecia estar se unindo em uma dança macabra, um espetáculo de horror que eu não conseguia compreender. A última coisa que lembro é de um som horrível, algo entre um rugido e um grito de dor, vindo das profundezas do mar. A água começou a borbulhar violentamente, e eu fui derrubado da cabine. A última coisa que vi foi uma forma gigantesca, uma massa negra se erguendo da água, com olhos que pareciam se alimentar de minha alma. Eu acordei na praia, sozinho. O barco havia desaparecido, a névoa se dissipado, e o mar estava calmo novamente. Mas eu sabia que nada voltaria a ser como antes. Quando olhei para trás, vi as marcas na areia, pegadas que não eram humanas, e uma mensagem esculpida nas rochas próximas: ninguém escapa. Não sei o que aconteceu naquela noite, mas o que vi, o que senti, foi real. Algo que estava lá, no fundo do mar, que se alimenta do medo e da desgraça. E agora, sempre que olho para o horizonte, vejo aquela sombra se aproximando novamente. Algo, no mar, ainda me observa.